McLaren campeã da temporada 2024 da Fórmula 1, o que esperar da McLaren para a temporada 2025 da Fórmula 1? O que esperar do time de Lando Norris, Oscar Piastri, Zac Brown no desafio dessa nova temporada na Fórmula 1, véspera de uma mudança no regulamento técnico? Assiste esse vídeo porque nós vamos abordar 4 assuntos principais na expectativa da temporada 2025 da Fórmula 1 para a McLaren. Primeiro, o que explica essa revolução, essa evolução do carro da McLaren nessa temporada passada, fazendo frente a Red Bull e Ferrari, de onde surgiu essa transformação, o que foi feito com o carro. Também vamos abordar as maiores dificuldades enfrentadas pela McLaren ao longo da temporada que podem acarretar consequências para esse futuro próximo da equipe na Fórmula 1. Também vamos falar da tão mencionada nova mentalidade nas entrevistas de Zac Brown, que também é o motivo dos frutos, dos resultados que a McLaren vem colhendo na Fórmula 1 contemporânea. E, por fim, enumerar algumas das principais qualidades da McLaren para a próxima temporada. Eu quero a sua participação nos comentários, bora pro vídeo que o assunto está interessante. Curioso que nas lives que a gente faz aqui no canal, sempre de segunda a sábado ao meio-dia, comentando as principais notícias do automobilismo da Fórmula 1, uma das perguntas mais recorrentes foi de onde surgiu essa evolução da McLaren, de onde saiu essa performance da equipe, e uma frase se repetiu, de uma hora para outra. Bom, não é bem de uma hora para outra que o carro da McLaren passou a fazer frente à Red Bull, independente do RB20 ter encontrado dificuldades em 2024, a McLaren em si desenvolveu um carro extremamente competitivo e com méritos venceu a temporada. Mas essa revolução, ou essa evolução do carro da McLaren, começa, na verdade, na temporada 2023, mais precisamente a partir do Grande Prêmio da Áustria. Embora a gente tenha mencionado aqui a temporada 2023, o Grande Prêmio da Áustria, como um ponto preciso, até porque se a gente pegar a partir desse ponto até o final da temporada 24, principalmente no segundo semestre, a McLaren fez o segundo maior número de pontos entre todas as equipes. Seria vice-campeã do segundo turno da temporada 2023. Só que lembremos que no início da temporada ela estava disputando o 16º, 17º com o Piastri e com o Norris. Aquele projeto, até então liderado pelo projetista James Key, que saiu da equipe e foi liderar o projeto da Sauber, aquele projeto de James Key foi descartado, o próprio James Key saiu da McLaren e a equipe passou aí na direção de um conceito que a Red Bull demonstrou ser o caminho correto a partir do RB19 de 2022. Fora que diversas outras iniciativas começaram a ser tomadas e que explicam essa evolução na McLaren. Vamos a algumas. Apesar da gente mencionar 2023 Áustria, a revolução da McLaren começa muito tempo antes. Na verdade, começa na chegada de Zac Brown à equipe. Uma das primeiras medidas que Zac Brown tomou foi vender a sede da McLaren para um grupo de Nova York de investidores chamado Global Net Lease e, consequentemente, alugar a própria sede numa operação que capitalizou a empresa para que eles pudessem investir em hardwares, computadores que pudessem processar os softwares de CFD ou aqueles equipamentos que vão efetivamente projetar o carro, além de outros investimentos, como por exemplo a construção do novo túnel de vento. Até então a McLaren utilizava o túnel de vento da Toyota e passou a construir o seu próprio túnel de vento. Toda essa infraestrutura, essas ferramentas que a McLaren trouxe, começaram a colocar a equipe no rumo certo. Existe muita dúvida com relação a essa questão da venda da sede e do aluguel, como é que opera isso tudo.
É como se você tivesse vendido a sua casa e alugado ela de volta. Na verdade, agora você, com seus rendimentos, vai pagar o seu aluguel, mas com essa capitalização você pode investir em alguma outra coisa, e foi o que a McLaren fez. Com sua própria receita, aluga pelos próximos 20 anos depois da venda a própria sede, mas com os recursos da venda pôde oxigenar de novo o orçamento e voltar às raias de disputa entre os grandes da Fórmula 1. Pois então, nesse processo, além do túnel de vento novo e além de toda a infraestrutura, a McLaren começa também a fazer uma mudança entre os seus engenheiros e trazer gente muito forte para a equipe. Alguns nomes eu quero mostrar para você nessa imagem, que eu vou ficar aqui no canto, do lado do mais baixinho ali, daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Esse é o time de engenheiros responsáveis por liderar a McLaren nessa revolução. E nessa linha aí você pode começar o primeiro com o próprio Zak Brown, CEO, manda-chuva aí da McLaren, que começa a revolução. Tudo começa com ele, tudo começa com a administração e para qual direção ele começa a conduzir a McLaren, dentro de tudo isso que a gente já falou até agora da revolução que começou muito tempo antes. Os outros aqui da equipe são também o próprio André Stella, que é efetivamente o chefe da equipe McLaren. Embora muitas vezes o Zak Brown apareça lá em entrevistas como um dos chefes de equipe, às vezes até ao lado do próprio Christian Horner da Red Bull ou do Toto Wolff da Mercedes, efetivamente é o André Stella quem é o chefe da equipe, quem fica à frente ali no pit wall, comandando as decisões estratégicas da equipe, que a gente vai falar mais na frente, que trata também de algumas dificuldades e da mentalidade que a McLaren passou a adotar e que foi revolucionária. E isso responde muitas expectativas que a gente pode ter para a próxima temporada. Além do próprio André Stella e do Zak Brown, nós temos aí a figura do Pierce Thine. Esse é um dos engenheiros responsáveis por uma adoção de uma filosofia de trabalho das mais importantes na Fórmula 1. E o Thine, ele na verdade serviu ao exército no Iraque. Então ele trouxe para a McLaren uma filosofia praticamente militar na operação logística da equipe. E isso trouxe uma dinâmica de trabalho muito importante para os processos de engenharia da equipe. Ele já era uma pessoa do grupo McLaren, mas que ele foi promovido a essa função. Inclusive, muitas medidas que a McLaren passou a adotar como sua filantropia têm relação com militares da reserva britânica, justamente por causa do Pierce Thine, ele que trouxe essa filosofia de trabalho, então ele trouxe quase que uma atitude militar nos processos da equipe. Podemos falar também de David Sanches, mas o David Sanches não está mais na McLaren. Ele agora participa do grupo Alpine. E o principal motivo da saída do Sanches foi justamente por ele não concordar com a nova filosofia de trabalho da McLaren, essa mesma filosofia de trabalho, de conceito do carro. Ou seja, desse time aí você pode tirar o Sanches, que foi aquele que não quis participar do projeto, foi para a Alpine. E no período que ele esteve com a Alpine andou para trás. Temos aí duas figuras importantíssimas para falar à frente, entre as quais Rob Marshall. Em algumas lives do canal, que eu vou deixar aqui no card, na descrição, vai aparecer na tela, tem lives explicando como Rob Marshall foi uma das contratações mais importantes da McLaren, inclusive uma contratação que trouxe um buraco para a Red Bull, isso porque Rob Marshall foi engenheiro mecânico e de design da Red Bull durante muitos anos. Para você entender qual é a participação do Rob Marshall na Red Bull, quando você tem o Adrian Newey, digamos assim, na época que ele estava na Red Bull e liderando o conceito do carro, a ideia, o conceito, o caminho a seguir é ditado por uma figura como Adrian Newey, como o próprio James Ellison na Mercedes, por exemplo, é o cara que estabelece a linha conceitual do carro. Já o Rob Marshall é o engenheiro que pega essa ideia e
traduz no carro propriamente dito. Ele é o responsável pela engenharia e design do carro. Só por aí você vê que ele é um cara que é um dos que mais conhece como pegar a ideia conceitual do RB19 e aplicar em um carro. E essa contratação que a McLaren fez foi então revolucionária para que o carro, a partir de 2023, fosse na direção do conceito Red Bull. Um detalhe a mais para falar sobre o Rob Marshall, porque ele é um cara que não é só de escritório. Isso é importante de dizer, porque embora a função dele seja de escritório, ele também é um cara que costuma ir para a pista de corrida e muitas vezes até se meter embaixo do carro para ver efetivamente, pegar nas ferramentas e mexer no carro. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Outro motivo dessa revolução da McLaren é a figura do Mark Temple, um engenheiro de performance da McLaren. E nesse time de engenheiros da McLaren, ele tem uma função que, na verdade, não é bem a função. A função dele é importante, em função de performance do carro. Ele é um engenheiro de processos, de como ele vai coordenar a eletrônica do carro, com a suspensão do carro, com a aerodinâmica, com o motor, com os freios. Ele integra isso tudo e, num paralelo, ele é um pouco similar ao trabalho do Pierre Waché, atual diretor técnico da Red Bull, que também é um cara que entende todos os meandros do carro e coloca tudo em harmonia. A diferença entre o Mark Temple e o Piers Thine na outra ponta é que o Mark Temple é mais do operacional e o Piers Thine é mais do logístico. Mas há uma mudança filosófica e conceitual muito importante liderada pelo André Stella com essa promoção do Mark Temple. Mark Temple é prata da casa e uma das atitudes que o próprio André Stella passou a ter com a McLaren foi passar a promover prata da casa, engenheiros que tinham mais longevidade no time, apesar de também ter ocorrido as contratações como do Rob Marshall que eu mencionei. Por último, o menorzinho que está aqui embaixo, de onde eu estou aparecendo nessa imagem, é o próprio engenheiro Peter Prodomou. Ele é um engenheiro que foi aerodinamicista da Red Bull num período longo da equipe, trabalhou também em outros times da Fórmula 1, mas ele traz uma experiência de filosofia aerodinâmica muito utilizada pelo próprio Adrian Newey. Então você pega ali o Rob Marshall junto com Peter Prodomou, você junta isso tudo com o novo túnel de vento da McLaren e essa filosofia de trabalho da própria McLaren para explicar o porquê que a equipe começou nessa revolução ou nessa evolução, para você ter uma linha do tempo, um timeline completo de tudo que explica essa evolução da McLaren em 2025. Fala também das dificuldades da McLaren, porque nem tudo são flores. Primeira dificuldade que a McLaren teve foi com relação à estratégia. Isso foi dito amplamente para a equipe e em muitas ocasiões na temporada 2025 a McLaren errou na estratégia e eu não me refiro à questão de privilegiar o campeonato de construtores em detrimento do campeonato de pilotos. O que eu me refiro é justamente à execução da corrida em si. Um exemplo, o Grande Prêmio de Silverstone 2024, quando numa decisão errada, a McLaren manteve Piastri na pista molhada com pneus slicks, quando a McLaren estava com os dois carros à frente dos dois carros da Mercedes e por ocasião dessa estratégia mal feita, que deveria ser parar os dois carros juntos, com intervalo suficiente para o Norris fazer a parada, depois o Piastri, os dois saíram, coisa que a Mercedes fez naquela etapa, a posição do Piastri caiu lá para trás e, consequentemente, um erro estratégico. Poderia citar outros erros estratégicos da McLaren, mas a gente ia ficar listando vários aqui. O fato é que o próprio André Stella verbalizou isso em entrevistas, nós mostramos nas lives aqui do canal que essa foi uma questão muito frágil da McLaren durante a temporada.
e custou importantes pontos. Prestar atenção se isso vai ser uma modificação que a McLaren vai ter para 2025, que isso é um ponto de dificuldade. O segundo ponto de dificuldade da McLaren foi com relação à atualização do assoalho. Eu vou explicar bem essa questão porque fica na memória do torcedor que a atualização da McLaren revolucionou o carro numa evolução expressiva. De fato, a atualização da McLaren feita no Grande Prêmio de Miami de 2024 foi aquela que deu salto de qualidade na McLaren. Eu vou resumir para vocês aqui o que aconteceu naquela atualização. O carro de 2023 já era um carro muito bom de média para alta velocidade, mais precisamente pistas de curvas de média para alta velocidade. Por exemplo, o Grande Prêmio do Catar é uma pista com essas características e aonde Oscar Piastri conseguiu a sua primeira vitória na Fórmula 1, se podemos dizer que a vitória na Sprint Race foi efetivamente a sua primeira vitória e não aquela da Hungria do ano seguinte. Era um carro eficiente de média para alta velocidade. Com a atualização de Miami, que concentrou-se na geometria de suspensão, correlacionando com a aerodinâmica, o carro passou a também ser bom de média para baixa velocidade. Ou seja, sendo já bom de média para alta e agora bom de média para baixa, é por isso que os jornalistas técnicos começaram a cunhar a expressão que o carro da McLaren é bom em todos os cenários e todo tipo de pista. Outra característica do carro da McLaren que passou a ser um carro muito eficiente quando o problema de arrasto aerodinâmico fosse maior, como é a situação ali da Hungria, onde você tem retas curtas e uma dificuldade de ultrapassagem. O problema do arrasto aerodinâmico é muito expressivo e a McLaren conseguiu fazer uma dobradinha naquela prova. Então a McLaren teve essa atualização, mas ela não atualizou até o finalzão da temporada o seu assoalho, diferente de Mercedes, diferente de Ferrari, diferente de Red Bull. E houve uma preocupação muito grande da McLaren, porque todas essas outras equipes que eu citei atualizaram os seus assoalhos e, consequentemente, tiveram problemas. A gente vai falar sobre isso no vídeo sobre o que esperar da temporada da Fórmula 1 2025, que eu estou soltando aí junto com essa série de vídeos nesse fevereiro de 2024 em diante, e um pouquinho também de vídeos em janeiro. Red Bull atualizou o assoalho e teve problemas de balanço, Ferrari atualizou o assoalho e teve problema de bouncing de kicks em alta velocidade, Mercedes atualizou o assoalho e teve problemas de superaquecimento no eixo traseiro. Todo mundo que atualizou o assoalho, e a gente vai explicar isso muito melhor no vídeo que eu estou soltando junto com essa série que faz uma análise prévia da temporada 25, chamado O que esperar da Fórmula 1 2025, a McLaren não atualizou o seu assoalho e capitalizou em cima do fato do carro ter nascido muito bem para 2024 e a própria atualização de Miami ter colocado o carro com certa vantagem. Outra vantagem importante da McLaren é que com a quarta colocação na temporada 23 e com a terceira colocação no final do primeiro semestre de 2024, ela tinha expressivamente mais tempo de túnel de vento para poder conseguir atualizar o carro em outros aspectos. Quando a McLaren não atualiza o assoalho, isso é uma dificuldade, uma deficiência, porque a equipe está atrasando um desenvolvimento de uma peça importante do carro, que continuará a ser importante em 25 e que ela só vai fazer agora a partir dessa próxima temporada. Enquanto as outras equipes, apesar das dificuldades enfrentadas, compreenderam as dificuldades, corrigiram os seus erros e atualizaram os seus carros, a McLaren sai atrás nesse tipo de desenvolvimento. E essa foi uma das dificuldades, ou essa lista que eu passei, foram as duas principais dificuldades da McLaren nessa temporada. Agora falando de algo muito importante, que é o pensamento, o mindset, ou a filosofia de trabalho da liderança da McLaren para 2025. Em várias entrevistas, o próprio Zac Brown verbalizou bastante sobre isso e o André Stella também. Nós mostramos diversas vezes aqui em lives do nosso canal. Eu vou mostrar algumas para vocês agora, que foi a metodologia, o jeito de trabalhar que a McLaren passou a adotar e que foi revolucionário para trazer uma mudança na equipe.
Uma das questões que Zac Brown falou sobre tudo isso de mentalidade foi o seguinte: acho que algo que eu acho que eu sou bom é colocar as melhores pessoas em suas funções, pressionando-as muito, dando-lhes feedback constante, mas deixando-as fazer seu trabalho. É sobre tirar o melhor delas e conduzir o ritmo da organização. Há uma paixão em sermos construtivamente críticos de nós mesmos. Isso é a maneira dele trabalhar. Você vê, isso é uma autocrítica, uma filosofia de autocrítica. E ele continua: minha equipe de liderança, que tem cerca de 10 pessoas, é incrível. E nós desafiamos uns aos outros, somos imensamente leais uns aos outros, mas discordamos uns dos outros, e é muito construtivo saber que muitas pessoas me rejeitam. Minha equipe de liderança se sente confortável dizendo: Zac, acho que você errou aqui. Eu posso resistir e eles resistirão novamente, mas de uma forma muito construtiva. Isso, na verdade, é uma filosofia de autocrítica. Embora o Zac Brown seja o CEO da equipe, ele se coloca numa posição de autocrítica e, com isso, promove outras figuras da equipe, ou seja, trabalha para que o coletivo cresça e não seja apenas uma monarquia de que alguém dá ordens e os outros obedecem. Continuando, ele fala a seguinte questão: minha mentalidade é que estou aqui para apoiar o time. Eu trabalho para o time. Eles não trabalham para mim. Então é como com o André Stella. O que você precisa de mim? Como ele se porta com relação ao André Stella. O que eu posso fazer? O que você precisa? Você precisa de ajuda com os pilotos? Você precisa de contratar esse piloto? Ou há algo comercial em que eu possa ajudar? É como no pit wall, naquela parte ali onde a equipe se reúne na beira da pista, né? Eu não interfiro. André e eu conversamos, eu faço perguntas e compartilho meus pensamentos, mas embora eu tenha sido um corredor a vida toda, ele foi piloto, sou a pessoa menos qualificada naquele pit wall para chamar uma corrida. A expressão chamar aqui vem do original no inglês, né, que ele diz na entrevista call, né, no sentido de comandar os movimentos, dar os comandos das estratégias e tudo mais. Alguns outros chefes de equipe me parecem que querem parecer estar fazendo coisa que não deveriam. Uma das melhores coisas que Tom Stallard, engenheiro de corrida do Piastri, me disse foi: sabe o que eu gosto em você no pit wall? É que você nunca diz nada. Seria fácil na frente das câmeras tentar fazer parecer que eu sou quem executou a estratégia para a corrida. Mas isso não é uma boa imagem para a sua própria equipe de corrida, mesmo esquecendo o que as pessoas na arquibancada pensam. Não vou dizer a Tom ou Will, o Joseph, engenheiro do Norris, como correr uma corrida. Não estou qualificado para fazer isso, eu acho que isso ganha respeito. Com isso, a McLaren adota uma mentalidade muito mais coletiva e foi tudo isso que fez com que a equipe evoluísse nos últimos tempos na Fórmula 1. Esse é um pensamento muito importante, mas que o torcedor muitas vezes não gosta, porque nesse pensamento coletivo, a própria McLaren prioriza o campeonato de construtores e deixa o de piloto como consequência. E o torcedor, às vezes, que se acha no direito de determinar ou ditar o que é certo e errado numa equipe de Fórmula 1, ele não gosta disso, porque ele acha que deveria priorizar o campeonato de pilotos, quando, na verdade, o campeonato de Fórmula 1, de onde vem a divisão dos prêmios, os resultados que financiam toda a operação de um time de Fórmula 1, vem do campeonato de construtores. Esse é o principal, sempre foi o campeonato principal da Fórmula 1, embora para nós, torcedores, a figura humana do piloto é muito expressiva e por isso a gente tem no nosso ideal a questão do piloto. Mas nessa filosofia de trabalho, a McLaren privilegia o coletivo. O quarto e último ponto são quais as qualidades da McLaren para os desafios futuros da Fórmula 1 em 2025 e principalmente lembrando que em 2025 nós teremos um campeonato que é véspera de um novo regulamento da Fórmula 1 e isso vai requerer que as equipes estejam bem preparadas em termos da sua infraestrutura, dos seus pilotos, da sua metodologia de trabalho
E tendo dito isso, uma das principais qualidades da McLaren é justamente a sua infraestrutura, e sobre isso André Stella fala sobre o novo túnel de vento, quando ele fala: o novo túnel de vento é definitivamente um grande passo à frente, mas o grande passo à frente é, acima de tudo, de um ponto de vista logístico. Lembra que eu falei exatamente do Pierce Thine, aquele engenheiro bem da ponta esquerda aí da sua tela? Pois então, entra a figura dele nisso que o Stella está falando. Observa como tem o coletivo na história. O grande passo à frente, acima de tudo, de um ponto de vista logístico, e eu sempre enfatizo que no ano passado, tanto as atualizações em Austin quanto em Singapura foram projetadas e desenvolvidas no túnel de vento da Toyota. Mas para desenvolver as coisas no túnel de vento da Toyota, você tem a peça pronta e ela é testada 2 dias depois, apenas por causa do prazo do envio. Agora temos a peça pronta e ela é testada 2 horas depois. Então você ganha muito a eficiência. Mas, na realidade, perseguir a eficiência não é só graças ao túnel de vento, mas está em toda a abordagem do desenvolvimento aerodinâmico. Aí, novamente, a gente tem que citar as figuras de Mark Temple, engenheiro de performance, Rob Marshall, engenheiro mecânico de design, Peter Prodomou, engenheiro aerodinamicista, dentro dessa filosofia que o André Stella está trazendo aqui. Ele continua dizendo: eu devo dizer que vimos, nós próprios experimentamos, que mesmo que tenhamos cada vez mais restrições do ponto de vista do desenvolvimento, a forma como geramos o conhecimento, a eficiência é de longe a coisa mais importante. Em outras palavras, ele está se referindo às pessoas, aos engenheiros, ao ser humano. São eles que têm as ideias, são eles que chegam às conclusões corretas. É preciso ter uma figura lá, além de toda a infraestrutura, que toma as decisões e raciocina corretamente qual é o caminho a seguir. Não é porque eu tenho 3 vezes o tempo no túnel de vento que necessariamente vou desenvolver o carro 3 vezes mais rápido. Não é o caso. Acho que vimos isso muito bem esse ano, porque houve desenvolvimentos feitos na pista por algumas equipes que não necessariamente se tornaram algo que foi um progresso. E ele citando aqui uma referência à própria Red Bull, à própria Mercedes também, que não conseguiu desenvolver em boa parte, a Ferrari passou um bom tempo do campeonato nessa dificuldade, e ele complementa: não se trata necessariamente de quantidade, estamos investindo muito na qualidade do desenvolvimento. E é sobre isso que é um ponto muito forte da McLaren para a temporada 2025. Tendo agora todas as ferramentas, todo o túnel de vento, tendo agora os engenheiros corretos na equipe, sabendo trabalhar de uma forma tal a ser campeão mundial de construtores e aplicando essa metodologia, a equipe tem todas as chances de crescer e ser um novo nome do domínio da Fórmula 1. Isso é o que a gente tem que conferir e assistir. Estamos entrando no próximo ano com força total e uma mentalidade diferente em termos de confiança e quantidade de coragem que a equipe está preparada para assumir no desenvolvimento do carro do próximo ano. Nosso pensamento não é do tipo: vamos apenas ajustar um pouco aqui e ali porque o carro é muito bom. Temos coisas no carro de 2025 que são do tipo um risco corajoso. Isso pode soar meio estranho para o torcedor: risco corajoso. Será que a equipe vai se colocar numa situação comprometedora? Pode fazer um Frankenstein o carro e se dar mal? Mas o fato é que agora eles têm todas as ferramentas para seguir um novo caminho. Ele continua dizendo: acho que só chega à frente se tentar vencer todos. Isso é o oposto da mentalidade que começamos esse ano. Essa entrevista foi no final de 2024, que era tipo: vamos ser tão bons quanto eles. A mudança de mentalidade agora é: vamos vencer todo mundo. Isso cria uma autoconfiança, a própria infraestrutura, a própria mentalidade, a filosofia de trabalho. E ele continua dizendo: temos que desenvolver, superar e traçar estratégias. Isso é o oposto da mentalidade que tivemos até aqui, que foi simplesmente não cometa erros. Isso simplesmente não é competitivo e suficiente. E vocês querem saber quem concorda com isso? O próprio Dietrich Mateschitz, fundador do grupo Red Bull, que tem uma das frases que se tornou a frase de efeito da Red Bull: sem assumir riscos, não há diversão.
E foi assim que a Red Bull também cresceu na própria Fórmula 1, assumindo muitos riscos, sendo ousada, intrépida, inclusive na própria forma como seus pilotos, não só o Verstappen, mas todos os seus pilotos, têm essa dinâmica de ser ousados, intrépidos, é a maneira de trabalhar da Red Bull. Afinal de contas, quantos títulos e quantas vitórias, e a própria McLaren vai nessa linha de raciocínio. Portanto, nós citamos aqui todos esses 4 itens, mas falta você citar a sua opinião. Por isso eu convido você a escrever aí nos comentários qual a sua opinião sobre tudo isso que a gente trouxe no vídeo. Obrigado por assistir os nossos conteúdos.